Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Yuri Kerisnovski e estou trazendo hoje aqui no meu canal a continuação do nosso curso de aritmética básica. Tratamos temas já como divisibilidade, números primos, MDC, MMC, então eu te convido, caso você seja novo, a assistir esses vídeos que estão numa playlist chamada Aritmética, a curtir e a compartilhar com seus colegas, porque ainda mais nesse momento que estamos vivendo, é muito necessário obter esse conteúdo de qualidade para o seu estudo, beleza? Então vamos fazer esse papel que é importante para todos. Bom, hoje o assunto que a gente vai começar a trabalhar, que a gente vai começar a pavimentar o caminho, dar o embasamento necessário, aprender o conceito dele, a como ler as frações, as classificações, a comparação, ainda sem muita preocupação com cálculo, é o estudo das frações. Então, primeiro, para poder começar a estudar as frações, obviamente eu tenho que entender o conceito do que é uma fração, tá? E explicando de uma forma simples, para a gente não ficar preso a frases prontas, eu queria que vocês entendessem o seguinte: da onde que vem essa noção de fração para a gente? É quando a gente divide em partes iguais algum objeto, tranquilo? Então imagina esse segmento de reta aqui que eu estou colocando para vocês, que é o AB. Eu coloquei 4 tracinhos aqui e com isso eu acabei dividindo isso aqui em 5 regiões iguais, beleza? Então eu fracionei esse objeto, tranquilo? Cada pedacinho desses aqui sendo igual, eu tenho 5 partes aqui envolvidas, cada pedacinho desse é uma parte em 5, tranquilo? Bom, numa fração eu tenho sempre um númerozinho que aparece em cima e um número que aparece embaixo, tranquilo? Esse número que aparece em cima para a gente na fração, ele é quem? Ele é o chamado numerador da sua fração, beleza? Então o númerozinho de cima é o numerador. Já o número que aparece embaixo na sua fração, ele é o chamado denominador. Então são nomes que são corriqueiros, são simples até de gravar e que você deve conhecer, porque eles vão aparecer sempre no estudo das frações. Por exemplo, se eu pego aqui esse segmento de reta, que eu dividi em 5 partes iguais, e dessas 5 partes iguais eu venho aqui e faço isso, ó, pinto esse pedaço daqui, não sei se fica claro para vocês, dá para ver legal, e pinto esse outro pedaço daqui assim, pinto esses dois. Quantos pedaços eu estou utilizando daí? Não são 5 ao total? Desses 5, eu não estou utilizando 2, então são 2 pedaços de 5, numerador 2, denominador 5. O que essa fração significa para a gente? 2 quintos. Tá? Então, como que eu leio essa fração aqui? Eu a leio como 2 quintos. Tranquilo? Então, um dos objetivos da gente hoje é falar sobre essa leitura e sobre essa compreensão do que é uma fração. Ah, Yuri, o único jeito de representar a fração é assim? Fazendo uma reta, dividindo em pedacinhos e pintando a parte que eu quero? Claro que não, gente. Existem outras várias formas de representar uma fração. Por exemplo, imagina um chocolatezinho daquele de barra, pequenininho. Ele não vem dividido em retângulozinhos, tá? Cada retângulo não é do mesmo tamanho, então imagina essa barrinha daqui, que tivesse 5 retângulozinhos de chocolate. Se eu falo para você que eu comi 2 quintos desse chocolate, significa que eu comi 2 pedaços, 2 5. Eu comi um pedaço desse e depois comi outro pedaço desse. Beleza? Então isso é uma outra maneira de representar, em forma de barra, por exemplo. E tem várias outras. Uma pizza. Se eu pego uma pizza e divido em 5 pedaços iguais, e você diz para mim que comeu 2 quintos dessa pizza, é porque você comeu 2 pedaços desses 5. Então, ó, um pedaço tá aqui, beleza? Outro pedaço tá aqui. Então eu posso representar isso na reta, posso representar em um gráficozinho de barra, eu posso representar num gráfico de setor circular. Então, de várias maneiras isso pode ser representado. Compreendido? Então, o conceito básico, o que é numerador, o que é denominador e as formas de representação variadas que a gente tem. Beleza? Próximo. Como que eu efetuo a leitura de frações? Para eu poder ler frações, eu vou dividir em 3 categorias para vocês. Quando o denominador da minha fração for um número de 2 até 9, eu tenho nomes específicos para essa fração. Por exemplo, 1 sobre 2 é 1 meio. Tá? 3 sobre 2 é 3 meios, então eu uso a palavra meio quando o denominador for 2. Quando for 3, terços, 2 terços. 4 é quartos, 5 quartos e por aí vai até o 9, que é nonos, beleza? Então 7 nonos, 5 nonos. Então aqui os nomes são específicos para cada cara desse, tá? Então vou colocar aqui para a gente lembrar que são nomes específicos para cada caso.
Então, eu tenho que lembrar de todos eles. Quando o meu denominador for uma potência de 10, 10, 100, 1000, a gente vai ter nomes específicos também. Quando eu tenho alguma coisa sobre 10, é décimos. Sobre 100, centésimos. Sobre 1000, milésimos. Por exemplo, 14 sobre 100 é 14 centésimos. Compreendido? Então, décimo, centésimo, milésimo, por aí vai. Agora, se for qualquer denominador que seja diferente do primeiro ou do segundo caso, a gente vai usar a palavra mágica aqui, após a escrita, avos. Então, 13 sobre 17 é 13, 17 avos. 8 sobre 21, 8, 21 avos. Beleza? Então, assim que a gente trabalha a parte da leitura das frações. Compreendido? Em seguida, a gente vai começar a estudar as classificações das frações. O primeiro tipo de classificação que eu gostaria que a gente fizesse distinção é o que é uma fração decimal e o que é uma fração ordinária. Como o nome diz, a fração decimal é aquela que em seu denominador contém uma potência de 10. Então, por exemplo, eu tenho isso aqui, 3 sobre 10. Isso daqui é uma fração decimal. Beleza? Porque o denominador é uma potência de 10. Então, até, inclusive, como que eu leio ela? 3 décimos. Se eu tenho isso daqui, 7 sobre 100. O que é 7 sobre 100? É 7 centésimos. O 100 é uma potência de 10. Então, aonde que eu identifico uma fração decimal? Olhando aqui para baixo. Aqui embaixo tem que ser uma potência do 10. Beleza? E o que é uma fração ordinária? São todas as outras, onde o denominador não é uma potência de 10. Beleza? Então, por exemplo, se eu te dou isso daqui, 3 sobre 11. O que é 3 sobre 11? É 3 11 avos, pelo que a gente aprendeu a ler. Se eu te dou essa outra daqui, 17 sobre 200. 200, apesar de terminar em 00, não é uma potência de 10. É 2 vezes a potência. Seria 17 sobre 200. Então, por aí vai. Tranquilo? Então, aqui embaixo, numa fração ordinária, tem que ser um valor diferente de uma potência de 10. Então, assim que eu classifico as frações em decimais e ordinárias. Primeira classificação bem básica. O segundo grupo de classificações fica entre frações próprias, impróprias e aparentes. Uma fração própria é uma fração onde o numerador é menor que o denominador. Tá? Então, se eu tenho isso aqui, por exemplo, ó, 3 sobre 5. O 3 quintos, né? A mesma coisa. É uma fração própria. Quando isso daqui é uma fração própria mesmo, é quando o numerador ele é menor que o denominador. Toda vez que isso acontecer, a fração é própria. 3 quintos, 2 sétimos, 1 nono, 14 sobre 23, por aí vai, né? Que é o 14 23 avos. Quando que uma fração é imprópria? Quando essa situação inverte. É quando o numerador passa a ser maior que o denominador. Então, por exemplo, se eu te dou isso aqui, 7 quintos. O que é 7 quintos? É 1 inteiro mais 2 quintos, né? Que é 5 quintos mais 2 quintos. Então, a fração é chamada imprópria quando ela passa da unidade. Quando a parte de cima da fração, o numerador, é maior que o denominador. Então, aqui eu tenho que ela se classifica como imprópria quando o numerador supera o denominador. Beleza? E a fração é aparente, como o nome entrega pra gente já, é quando de cara você olha para ela e ela tem aquela cara de fração, mas se você der aquela ajeitada, se você dividir o numerador pelo denominador, o resultado vai ser um número inteiro. Então, se eu te dou essa fração aqui, por exemplo, ó, 15 sobre 5. Ela é uma fração imprópria, do jeito que está escrita, né? Porque o numerador é maior que o denominador. Só que se você reparar atentamente, ao dividir o 15 pelo 5, você obtém 3, que é 3 sobre 1, não é isso? Ou seja, é uma fração aparente, porque a sua divisão ela resulta numa parte inteira, no valor inteiro, que é o 3. Beleza? Então, a fração aparente é quando você consegue dividir, né, o numerador pelo denominador e obtém ao final aqui, né, uma simplificação dela, que é um número que pertence aos inteiros, né? Um número inteiro. Tranquilo? Compreenderam os conceitos? Então, a fração própria, numerador menor que denominador. A imprópria, ao contrário, o numerador é maior que o denominador. E a aparente é quando dá para dividir e o resultado dá um número inteiro. Tranquilo? E o último grupo de classificações aqui dessa nossa página é a divisão das frações entre homogêneas e heterogêneas. Quando que uma dupla de frações, um trio, tanto faz, é homogêneo? Frações são homogêneas quando têm o mesmo denominador. Por exemplo,
3 quintos e 7 quintos. Se eu tenho essa dupla 3 quintos com 7 quintos, elas têm o mesmo denominador. A gente vai ver que lá na frente, as operações de soma, de subtração vão ser muito facilitadas quando isso acontecer. Por isso que é importante conhecer o conceito, né? Então, elas são homogêneas quando possuem o denominador igual, beleza? E o que são frações heterogêneas? São frações que possuem denominadores diferentes. Então, por exemplo, se eu te dou isso daqui, ó, 7 sobre 11 e, por exemplo, 14 sobre 23. São frações que não possuem o mesmo denominador. Então, denominadores diferentes. Assim que eu classifico uma dupla ou um trio, tanto faz, quantos forem, de frações como frações heterogêneas. Elas não possuem o mesmo denominador. Por último, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar dois assuntos: a simplificação de frações e a comparação de frações. Simplificar uma fração nada mais é que você pegar essa fração e dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, o que não altera essa fração, o que a mantém numa mesma classe de equivalência. Por exemplo, 24 sobre 30. Se você vem aqui e divide ambos por 2, o que isso vira? 12 sobre 15. 12 partes de 15. É a mesma coisa que 24 partes de 30. Quer enxergar isso fácil? Imagina, hipoteticamente, uma pizza dividida em 30 fatias, todas iguais, das quais você comeu 24. Se você dividisse em 15 agora, as fatias não seriam o dobro do tamanho? Se eu comi 12 fatias com o dobro do tamanho, é a mesma coisa que ter comido 24 do anterior. Então não mudou, é a mesma coisa. Só que eu ainda posso simplificar mais ainda se eu dividir em cima e embaixo por 3 agora, ficando aqui 4 sobre 5, que é o 4 quintos. Então todas essas frações aqui, ó, todas elas, ó, da primeira à última, são chamadas de frações equivalentes. Elas representam a mesma coisa, tá? Apenas com uma escrita um pouquinho diferente, mas representam a mesma coisa. Beleza? A última, a gente não tem mais como simplificar, não tem um fator comum que seja natural que divida as duas, né? Então essa última fração aqui, ela tem um nome que é fração irredutível, tá? A gente não tem mais como reduzi-la nada mais, tranquilo? Numa fração irredutível, o numerador e o denominador são números primos entre si, não possuem mais um divisor em comum. Então isso que seria simplificar frações. Já digo para vocês, é sempre melhor trabalhar com a versão irredutível da sua fração. Ela menorzinha sempre te dá menos trabalho, porém todas essas significam a mesma coisa. Elas pertencem a uma mesma classe de equivalência. Tranquilo? Por último, falaremos da comparação entre frações. E eu dividi em casos para vocês para ficar mais fácil. O primeiro caso, que é o mais simples de todos, são frações que possuem o mesmo denominador. As duas frações são sétimos aí que eu coloquei para vocês, ó, 5 sétimos e 3 sétimos. De novo, pensa na questão da pizza. Tem uma pizza dividida em 7 fatias. Comer 5 ou comer 3, o que você comeu mais? Claro que comendo 5. Então, quando o denominador é igual, a maior fração é que tiver o maior numerador. Você vai ter usado maior parte daquele todo. Então, aqui neste caso, os 5 sétimos é maior que o 3 sétimos. Então, quando tem o mesmo denominador, vence a que tiver o maior numerador. Agora eu vou inverter a situação. Se elas tiverem o mesmo numerador e não tiverem denominador igual, basta você pensar que você está pegando o mesmo número e dividindo de formas diferentes. Dividir o 4 entre 3 pessoas ou dividir o 4 entre 5 pessoas, o que dá mais para cada pessoa? Claro que por 3. Por quanto menos pessoas eu divido algo, mais fica para cada uma. Então, quando o numerador é igual, quem vai ser a maior fração? A que tiver o menor denominador. Então, essa é maior, né? Porque ela tem um menor denominador. Então, você vai olhar para cá. Ó. Esse é o menor número, ganhou, é a maior. Já aqui eu tinha que olhar para o maior. Espero que tenham entendido essa primeira aula. Uma aula de introdução aos conceitos de fração, sem envolver muitos cálculos ainda, mas ela é muito necessária para pavimentar o caminho e entender o resto do conteúdo. Deixa aí tua curtida, dê a tua compartilhada e volte sempre ao nosso canal.